Bom, para começarmos, vamos dar início a uma videoaula sobre função polinomial, beleza? Os conceitos iniciais do que seria essa função polinomial. Para iniciar a função polinomial, é interessante, né, que a gente utilize uma sequência didática diferenciada. Porque normalmente nos ensino médio a gente estuda funções polinomiais de uma forma muito regrada, né? Isso de uma forma muito cotidiana, repetitiva. E um método que eu vou utilizar aqui, né, vai ser o método investigativo, né? O que seria esse método investigativo? Seria um método em que a gente convida o aluno a agir com mais autonomia, tudo bem? Realizando ele mesmo as suas investigações, né? E chegando a uma direção do seu próprio conhecimento, tudo bem? Essa técnica, claro, vai conduzir a uma aprendizagem mais significativa. Pelo menos tentaremos fazer isso até o final do nosso vídeo, né? Esse método investigativo acontece da seguinte forma: a gente faz com que esse aluno ele explore uma sequência, né, uma sequência lógica para que ele consiga compreender o que seria a função polinomial, né? Onde nós, como professores, poderemos intercalar a apresentação, perguntas, né, e atividades de construção e análise de gráficos. Tudo bem? Então, pessoal, para começar isso aqui, a gente tem a seguinte ideia. Na função polinomial, nós trabalhamos principalmente, né, com dois tipos de função: a função quadrática e as funções lineares. Quem são as funções quadráticas? São as funções polinomiais de segundo grau. Quem são as funções lineares? São as funções polinomiais de primeiro grau. Beleza? A princípio, eu coloquei aqui uma primeira pergunta, né, para a gente já iniciar a ver como funciona essa função quadrática. Vamos analisar o movimento de uma bola após ser chutado por um goleiro em um tiro de meta com velocidade inicial 72 km por hora. Beleza? 72 km por hora. A altura da bola varia em função do seu tempo, né? Em função do seu tempo. Então vejamos a tabela a seguir. Por exemplo, depois de 1 segundo, a bola já tem percorrido aí, né? Depois de 1 segundo, a bola já tem percorrido 15 metros. Depois de 2 segundos, 20 metros, beleza? 3 segundos, 15 metros e 4 segundos ela está a 0 metros, ou seja, ela vem, né? Ela sobe, depois ela vem, desce, e depois ela desce e volta à altura inicial dela. Tudo bem? Beleza. Essa é apenas uma das perguntas na qual a gente pode instigar o aluno a tentar compreender como poderia isso pode acontecer de uma forma de função. A bola ganha altura, por exemplo, até 2 segundos e depois ela perde a altura, chegando ao chão novamente depois de 4 segundos. Foi basicamente isso que foi escrito na tabela. Uma função, por exemplo, para explicarmos sobre esse movimento da bola, é uma função que fornece altura em função do tempo. Ou seja, a altura, ela é igual a 20 vezes o tempo menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Ou seja, essa é uma função quadrática, né? Uma função quadrática. Bem, Edson, mas você não me disse ainda como era uma função quadrática. A princípio, a gente está só tentando instigar o aluno como ele consegue descobrir uma função quadrática e como ele pode utilizar funções quadráticas em várias e determinadas
ciências, não somente na matemática. Tudo bem? Vamos aqui continuar, né? Pessoal, Galileu, né, lá no século XVII, principalmente, né, um cientista italiano, Galileu, ele estudou o movimento de queda livre dos corpos, ok? E aí, ele fez a seguinte situação, né? Ele queria saber, né, de quanto esse corpo, né, um corpo ele cai durante um intervalo do tempo. Quanto de altura ele cai, né? E aí, olha só o que Galileu fez. Galileu, ele não tinha na época, né, instrumentos, recursos instrumentais, né, necessários para fazer esse cálculo. Galileu utilizou de pouco conhecimento matemático e tanto função polinomial, apesar que a matemática na época também não era tão eficiente, né? E aí Galileu, com sua paciência e muita imaginação, né, fez experimentos e aí ele chegou à seguinte conclusão: um corpo cai em queda livre, pessoal, em intervalos de tempos iguais e consecutivos, eles eram proporcionais aos números ímpares. Por exemplo, 1, 3, 5, 7, por aí vai. O que foi que Galileu fez? Galileu percebeu que a distância percorrida, por exemplo, no primeiro intervalo, né, no primeiro intervalo de tempo, ele percorria 1 metro de distância. No segundo intervalo de tempo, ele percorria 1 mais 3, ou seja, a soma dos números ímpares. No terceiro intervalo de tempo, um corpo percorria 1 mais 3 mais 5. Foi aí onde Galileu, assim, ele notou que nos primeiro, segundo, terceiro e por aí por diante intervalos de tempo, ele viu que era só a distância percorrida era um intervalo de tempo proporcional ao tempo ao quadrado, ou seja, a distância de um corpo seria iniciada por dt, em que k era t ao quadrado, onde k era uma constante. Mais adiante, né, essa constante k seria um meio da gravidade. Ou seja, Galileu chegou na seguinte fórmula. Essa fórmula, na verdade, ela é uma equação polinomial de segundo grau, onde a gente tem um meio de gt ao quadrado mais vt vezes d. Ou seja, essa função quadrática de Galileu, não é isso? Era a chamada função também horária do espaço para a física, que é uma, a gente estuda física, estudamos essa função quadrática, não é isso? E aí, mais um meio para a gente perceber que a função quadrática, né, ela é utilizada também na física e em outras ciências. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que as funções polinomiais, elas também é interessante como o método de ensino aqui é interessante a gente ir por um método investigativo, então é bom que a gente comece, né, pela parte mais simples, né? Conhecimento mais simples sobre o que seriam essas funções polinomiais. Uma função polinomial de primeiro grau, também chamada funções lineares, né, em que f é reais, definida por fx é igual a x mais b, onde A e B são os números reais, tais que A é diferente de zero, pois se A for igual a zero, nós não teremos uma função de primeiro grau. Esse termo vai embora, ficamos apenas com B e isso não seria uma função. Beleza? Um exemplo, Edson, vamos intercalar exemplos, beleza? O número de questões que acertei no teste com a nota que vou tirar. A velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem. No número de pães que vou comprar com o preço que vou pagar. Beleza. Esse último exemplo
podemos fazer o número de pães que eu vou comprar com o preço que vou pagar. Na padaria, Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho da caixa. E aí temos a tabelinha aqui ao lado, em que representa o número de pães, que eu vou chamar os valores de X, e o preço a pagar, que eu chamo os valores de Y. Um pão custa 20 centavos, então o preço do pão a pagar são 20 centavos por o número de pães. Dizemos que o preço que eu vou pagar é uma função do número de pães, pois cada quantidade de pães existe um preço único para y, ou seja, a função linear que eu encontraria diante ao exemplo seria y igual a 20 centavos vezes x, em que x é o número de pães e y é o valor que eu vou pagar. Se você substituir os valores, vai encontrar exatamente isso. Por exemplo, quando x é 2, quando você compra 2 pães, faria 0,20 vezes 2, e aí daria um valor a pagar de 40 centavos o valor de y. É isso? Como encontrar a função, o gráfico da função afim, o gráfico da função linear, né? Essa função, né, que a gente estava procurando, a função de primeiro grau. Como encontrar esse gráfico? Pessoal, para encontrar esse gráfico é bem simples. Encontramos os pares coordenados, não é isso? Os pares ordenados do plano cartesiano, e podemos fazer uma função linear, né? Encontrando esses pares, valores de x, valores de y. Beleza? Um exemplo aí a gente tem quando y é igual a x menos 1. Quando o valor de a, né, do termo, o valor de a ele é positivo, nós temos uma reta crescente, né? Substituindo valores de a aleatórios, encontramos valores de y. Beleza? Essa reta crescente. Interessante saber disso. Quando temos valores de a negativo, temos uma reta decrescente. Ok? Continuando, a gente entra na função de segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. A função polinomial de segundo grau, ou função quadrática, pessoal, é toda função f de R em R, reais em reais, dada pela lei da forma. Então, qualquer função algébrica, né, escrita da seguinte forma, f de x é igual a ax mais bx, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são todos os números reais, em que a é diferente de zero, pois se a for igual a zero, eliminamos o termo x ao quadrado e aí ela se torna uma função afim apenas. É isso? Onde eu tenho o domínio da função é igual aos números reais. E o contradomínio da função é igual aos números reais. Beleza? Continuando, a gente tem o seguinte. Para identificarmos, né, podemos identificar os coeficientes das funções quadráticas de algumas funções, né? 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos x mais 5 igual a zero. E a gente tem a seguinte ideia. O valor de a é quem vem junto com o x ao quadrado, vale 2. O valor de b, quem vem junto com x, é